Vamos dar início à leitura. Capítulo 3 do livro de Gálatas. A epígrafe diz assim: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz: e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio,
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja Deus, a graça e a paz a todos que estão nesta noite nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Estamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Queridos, semana passada não podemos estar participando aqui devido a um evento dos nossos jovens adolescentes que teve aqui na congregação. Nós estamos retomando nesta noite a nossa exposição que parou em Gálatas, capítulo 3. Na última exposição que fizemos deste capítulo, cabe aqui ressaltar, ou seja, no capítulo 2, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele conta um pouco do testemunho dele, do encontro que ele teve com as colunas da igreja cristã, que era Pedro, Tiago e João. Só que o apóstolo Paulo, ao relatar essa experiência que ele teve com as colunas da igreja cristã na época, aí você pergunta assim, mas qual é a necessidade do apóstolo Paulo ter colocado essa experiência de falar que ele teve um encontro com as colunas da igreja ali? Aí eu me respondo, havia uma grande necessidade sim dele colocar. Porque a igreja de Gálatas, ela estava enfeitiçada, como disse aqui, a pastora fez aqui a leitura, no versículo 1, que eles estavam enfeitiçados, fascinados pelos judaizantes, está fazendo deles guardadores da lei. Aí você pode perguntar, bem, mas guardar a lei de Deus é pecado? É certo ou errado? Olha, sinceramente, guardar a lei de Deus não é errado. Não é errado guardar a lei de Deus. Os mandamentos de Deus também não é errado. Mas qual é a intenção de você guardar os mandamentos, ou principalmente a lei de Deus? Você depende de alguém para guardar a lei de Deus ou depende de você mesmo? Esse é o problema. E o apóstolo Paulo dava uma problemática aqui, queridos, a respeito da grande influência que a igreja de Jerusalém tinha sobre os novos convertidos. Qual era essa influência? É de viver costumes da lei em relação aos costumes que eles tinham. Quais eram esses costumes da lei? Circuncidar, guardar sábado, a questão de comer ou não comer, e outras modalidades que a lei do Antigo Testamento ensinava às pessoas. Era essa a situação que o apóstolo Paulo estava lidando e que a igreja de Jerusalém ela conseguia viver isso tranquilamente. Mas
Mas surgem umas perguntas aqui que eu vou colocar mais na frente. É muito interessante. Mas, queridos, a influência de uma determinada liderança sobre o liderado, ela fala ao mundo. E devido à igreja de Jerusalém ser bastante antiga e ser ela que deu o pontapé inicial de todo o cristianismo, eles achavam que a igreja de Jerusalém tinha que dar todos os comandos, todos os mandamentos, todas as instruções para eles tinham que viver de acordo, não somente com a palavra, claro, lógico, mas de acordo com os costumes deles. Eu falei para vocês, no capítulo 1 que eu fiz exposição, que o judeu ele não tem dificuldade de viver essas coisas que a lei promulga, não tem dificuldade. Até mesmo judeu que não é crente, que não acredita em Deus vivo. Só para investigação, que alguns aqui não estavam presentes quando eu falei isso, mas eu volto aqui a tocar novamente, só para entendermos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Uma vez, chegaram com um judeu e disseram assim: mas você guarda o sábado? Você guarda o sábado, você não come peixe liso? Você não come peixe liso? Interessante, você não come carne de porco? Eu não como. Você é circuncidado? Sim, eu sou circuncidado. Mas por que você está fazendo essas perguntas? O judeu pergunta. Não, estou perguntando porque você é ateu, não acredita em Deus, e como é que você guarda isso? Aí o judeu pegou e respondeu: sabe, minha querida? Vai dar uma irmã que perguntou: ó, minha querida, eu guardo isso porque é o meu costume. É a nossa cultura guardar sábado, ser circuncidado, não comer peixe de pé, não comer camarão, não comer caranguejo. É a nossa cultura, não comer porco. E tem gente que pega isso e diz que se você não fizer isso, você está quebrando a ordenança divina. E se você não fizer isso, você está em pecado diante de Deus, se você não guardar o sábado. Então, queridos, se você viver nesse padrão, pode acreditar que você está tentando agradar a Deus da maneira que os homens querem. Porque não é dessa forma. Havia todo um contexto das pessoas não comerem carne de porco, não comerem camarão, não guardar as luas novas. Havia todo um contexto em relação a isso. Isso está ótimo. Havia todo um contexto em relação a isso. Era contexto do quê? De milhares de anos atrás. Mas que os judeus não deixaram isso decair e se tornou uma cultura. Só que tem pessoas que acham que guardando isso estão limpos diante de Deus. Aí tem o exemplo de um judeu que é ateu, não acredita em Deus, mas guarda o sábado, guarda a sua boca de não comer esses alimentos e assim por diante. Ele é puro, ele é santo? Não, porque a lei ela não te purifica, a lei não te dá santidade, ela te dá apenas um indicativo do que tu deve ou não deve fazer diante de Deus. Mas essas coisas de sábado, alimentação, já não entra tanto na lei moral, mas na lei cerimonial. Aí você pergunta: não, Jeremias, mas nos 10 mandamentos está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, que devemos guardar o sábado. 6 dias tu vai trabalhar e no 7º tu vai descansar. É verdade. Está lá escrito. Então eu lhe pergunto: isso é lei cerimonial ou lei moral? É cerimonial quando você o denomina domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Denomina, dá nomes. Domingo,
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você está dando nomes. Então, quando você dá nome, você já está se envolvendo no rito. E quando você se envolve no rito, aí pronto. Você já está guardando uma lei mais cerimonial. Mas Deus, o que é que ele diz no Sagrado Texto? 6 dias tu vai trabalhar. E no 7º tu vai descansar. Ou seja, tu confere, é quantitativo, não é denominativo. Tu vai conferir os dias trabalhados e no 7º tu vai descansar. Então tu deve contar e não denominar, mas sim contar. Isso tanto as traduções como no original, assim, que você deve denominar, é contar, tá? É quantitativo, não é denominativo. Aí o judaísmo tardio, depois que eles colocaram na questão denominativa, foi fazendo algumas alterações. E isso, queridos, confunde muito até o pessoal da Adventista. O pessoal da Adventista, eles têm muita dificuldade em relação a isso. Se eles guardam a lei ou não. Eles não sabem fazer muita distinção. Nem todos, né? Mas a maioria não sabe fazer muito essa distinção de lei cerimonial, lei moral. Mas uma coisa é certa. Os grandes teólogos adventistas sabem muito bem. Agora, por que eles não fazem uma mudança em relação a isso? Isso é uma outra conversa. Vamos lá. Já falei que a influência ela é muito forte. E vocês não podem se influenciarem, porque se vocês se influenciarem pelo fulano que tem doutorado, pós-doutorado, mas que guarda a lei, vocês vão ser enfeitiçados e influenciados. Cuidado. Vamos na palavra. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei e pregação da fé. O que é que está dizendo aqui? Vocês receberam o Espírito Santo por guardar sábado, por não comer comida remosa, ou por guardar a lua? Vocês não receberam o Espírito Santo por guardar isso. Não, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês guardaram a palavra de Deus no coração. A palavra da pregação da fé. Terceiro, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ele está perguntando aqui, poxa, vocês começaram no Espírito, agora vocês estão consumando a fé de vocês na carne. Porque quem vive de acordo com essas leis está vivendo não na fé, e não no Espírito, mas na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Paulo está dizendo, olha, aquele que opera milagres entre vocês, que opera maravilhas no meio de vocês, ele está operando maravilhas e milagres através da vida de vocês, ou no meio de vocês, pelas obras da lei, ou você guardar o sábado, ou você guardar a limitação que é. Não. Incrível que pareça que os milagres ainda estava acontecendo entre eles. Incrível que pareça. Pela misericórdia de Deus, né? Mas só que ele estava atribuindo isso ao que? A questão da lei. E não a pregação pela fé. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. No tempo de Abraão não tinha lei. Ele somente acreditou em Deus, ele foi justificado diante de Deus.
Aí Paulo, mais à frente, diz que ninguém é justificado pela lei, senão pela fé em Deus. Aí, queridos, eis a pergunta. Aí você pode perguntar assim, Jesus, então, você é um antinomista. O que é um antinomista? Você é anti-lei. Você é contra a lei? A lei, eu não posso ser, não podemos ser desfavorável à lei. Quer ver? Tente ser desfavorável à lei aqui no Brasil, não vai acontecer com você. Você vai sofrer as penalidades da lei. E o judeu, ali na nação de Israel, ele vai sofrer as penalidades dele não viver o costume da lei. Então, cada país tem sua lei. Então, nós não podemos ser anti-lei. Não podemos. Devemos guardar as leis, as ordenanças que nossos juristas, principalmente, guardam, né? São os guardiões, e que os nossos representantes fazem a lei para que venhamos guardar as leis. Né? Mas só que isso não me dá salvação. Guardar a lei não me traz purificação dos meus pecados, dos nossos pecados, e não nos leva a Deus. Não. Porque na mentalidade dos Gálatas, que se eles guardassem o sábado, guardassem as cerimônias, guardassem os rituais, eles seriam levados para Deus. Esse é o chamado crente ritualístico. Tudo é ritual, tudo é simbólico. Tem que guardar os símbolos, porque se não guardar, tu está perdido. Tu vai ser condenado. Bem, mas só que Abraão não tinha lei nenhuma para com ele. Ele somente acreditou em Deus e foi justificado pelo Senhor. Essa a situação. Versículo 7. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem aqueles que guardam a lei e tem aqueles que é da fé. Quem é o maior? Aquele que deu a lei por anjos aos homens, ou o homem que recebeu a lei? Lógico, o maior é aquele que deu a lei aos homens. Então nós vamos apelar aqui a lei dele ou a ele. Abraão teve contato logo com aquele que promulgou a lei posteriormente. E por isso que ele foi justificado pela fé. Abraão não teve a dependência dos homens para chegar até Deus. É isso que é fé. Você não depender dos homens para chegar a Deus. Se você depender dos homens para chegar a Deus, você não está vivendo a vida da fé, mas está vivendo a vida da lei. Porque os homens vivem lei. Vive somente de lei. Mas se você depender de Deus, você está vivendo pela fé. Então a mulher não pode depender do marido para chegar a Deus, ou o marido depender da mulher para chegar a Deus, ou os membros depender do pastor para chegar a Deus. Não. Ou os pastores depender dos membros para chegar a Deus. Todos nós temos comunhão com Deus. E temos que depender somente dele. Mas se nós passarmos a olhar para os homens e depender do que os homens acham e pensam, você está vivendo de acordo com a lei dos homens. E lá no capítulo 6 desta epístola, Paulo diz: se eu estou aqui para agradar os homens, o Espírito de Deus não está aqui. Consequentemente, nós estamos aqui para agradar a Deus. Desculpa, consequentemente não. Primariamente, nós estamos aqui para agradar a Deus e, consequentemente, os homens vão ficar gratos pela nossa vida.
Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. É esse que é o padrão. Fugiu desse padrão, pode acreditar que a gente está desequilibrado. Se a gente chega primeiramente a Deus, posteriormente nós vamos crescer na graça e no conhecimento diante dos homens. Mas se a gente chega primeiramente aos homens, pega o inverso disso, pode acreditar que vai dar errado. Porque não pode ser o inverso. Primeiro agradar os homens para depois agradar a Deus. Não. Primeiramente agradar a Deus e consequentemente aos homens. Versículo 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E não permanecer, desculpa. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. É por isso que o apóstolo Paulo ele é muito odiado pelo o mundo radical judaico. Os judeus odeiam o apóstolo Paulo, porque ele fala aqui que a pessoa será abençoada quando ela acredita em Deus. E a mentalidade judaica e adventista diz que tu só pode receber as bênçãos se tu guardar as leis que está ali escrito. E Paulo disse: olha, Abraão acreditou em Deus, ele foi abençoado e abençoou todas as nações, só ele acreditar em Deus. E aquele que quer viver por debaixo da lei e se tropeçar em uma delas, quebra todas as demais e estará embaixo de maldição. Ou você quer ser abençoado ou quer ser amaldiçoado? Depende. Quer ser amaldiçoado? Viva de acordo com o que os homens querem. Quer ser abençoado? Viva de acordo com o que Deus quer. Porque quando você vive de acordo com o que Deus quer, os homens passam a olhar você com os outros olhos. Você se recorda aquilo que eu falo? Nós lemos o apóstolo Paulo em Efésios, que é muito interessante. Ele diz que a questão de imitar Deus, aquele que imita Deus é aquele que anda pela fé. Enoque andou com Deus, primeiramente, Sete andou com Deus, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, e vai descendo, né? Aí quando chega, e Abraão andou com Deus. Por que ele andou com Deus? Porque ele tinha a fé no próprio Deus. Ele não considerava Deus algo abstrato, algo que é insignificante. Não, ele considerava Deus um ser mesmo. É a chamada intuição, intuir. É o que ensinei aqui, que aqueles que querem filosofar e aqueles que gostam de usar a imaginação, é você imaginar que tem um ser muito bom ao seu lado, lhe ajudando e apoiando em todos os sentidos. Aí quando você tem essa mentalidade, essa imaginação, essa intuição, e você evita andar e fazer o mal com a ajuda dele, isso é fé. E você será abençoado. Agora, se você quiser viver o trâmite da lei, pela letra mesmo, aí você pode ser o quê? Amaldiçoado. Esse que Paulo vai dizer. É por isso que o apóstolo Paulo é odiado mesmo pelos judeus. É prova que quando ele foi em Jerusalém, queria o quê? Matar ele na última viagem.
Ele foi lá. E aquilo que quem queria matar Paulo não era só os judeus, mas principalmente os crentes que se converteram ao judaísmo. Queriam matar Paulo. E nós percebemos aqui nessas palavras que Paulo ele era uma ameaça para essas pessoas. Por quê? Porque Paulo dizia: vocês querem agradar a Deus, gentios? Tenham fé nele. E consequentemente, vocês tendo fé, vocês conseguem guardar os mandamentos. Isso que ele dizia. Não precisava ficar decorando palavrinhas, textinho da lei para poder agradar a Deus. Bem, ele diz que o justo viverá pela fé. Olha, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. Foi pela fé que Moisés recebeu as tábuas da lei? Não. Deus somente permitiu. Não foi por fé, não. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, assim como Jesus, olha, se você não guarda nenhum dos mandamentos, ou se você não guarda nada da lei, ou você tropeça em alguma parte da lei, você quebrou todas as demais. Só que Jesus, ele não veio quebrar a lei, ele veio cumprir a lei. E quando ele veio cumprir, queridos, com a lei, o que foi que aconteceu? Consequentemente, todos aqueles que passaram a acreditar nele, consequentemente, passaram a viver no automático. No automático. Porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de viver as leis de Deus. É o Espírito Santo. Porque os judeus, eles quebram de vez em quando aqui. Você quer ver um exemplo? Aquele jovem rico que chegou com Jesus e disse: que bom, mestre. A Jesus, bom? Bom só um, que é Deus. Aí no diálogo ele diz: tu conheces os mandamentos? Ah, sim, eu conheço desde a minha terra infância. Todos eles eu conheço. Aí Jesus pegou e falou assim: uma coisa te falta. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Ele estava quebrando uma lei. Ele não era a lei que estava quebrando, então. Na realidade, ele quebrou. Se você meditar mesmo profundamente, ele não quebrou só, ele quebrou vários. Porque a cobiça leva à arrogância. E a arrogância leva a pessoa a não amar o próximo. Então ele não quis vender os bens e distribuir aos pobres. Então ele tinha no início da vida dele um pouco de arrogância e cobiça. E quebrou os mandamentos. Se quebrou um deles, quebrou todos os três. Então a pessoa, o ser humano não tem capacidade, ele consegue viver uma 7, 8, 9 mandamentos, mas oscilando. Depois quebra e vai quebrando todos os 10. Vai assim. Vai. De repente quebra um e quebra todos os restos. Mas Jesus disse: eu não vim para revogar, destruir a lei. Não, Jesus falou: eu vim para cumprir a lei. E se ele veio para cumprir a lei, só ele nos dá a capacidade de cumprir também. Através de quê? Através do Espírito. É por isso que ele se tornou maldito. Olha, a maldição que ia cair sobre vocês, de não cumprir a lei, eu quero que caia sobre mim. Quero que caia sobre mim. Eu quero me responsabilizar sobre isso, para que vocês possam viver como eu vivi. É isso que ele estava fazendo. Então, o peso das consequências de não cumprir
a lei, a maldição, se caia sobre mim, sobre o meu corpo. Eu quero levar isso na morte. E quero dar para vocês uma novidade de vida, para que vocês possam viver a lei. É isso que está dizendo. Porque o ser humano não consegue viver. Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Eu firmei uma aliança de casamento, eu não posso acrescentar e nem revogar, não posso fazer isso. Eu não posso. Da minha parte não e da parte dela. Só se houver da parte da iniciativa de alguém. Mas as alianças não podem ter isso, entendeu? Porque o pacto da aliança é esse, de não revogar e nem acrescentar algo. Tá? Mas se partir da parte do fulano, isso é problema daquele fulano, não do ciclano que não quer, entendeu? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz aos descendentes, e aos descendentes, versículo 16, tá? E aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Quer dizer, a promessa foi dada de bênção a um descendente, que é Cristo. Então Abraão acreditou e todos foram abençoados ali de imediatamente? Não. Era a promessa dada ao descendente. Você sabia? Você sabia que a mentalidade judaica, ela acredita que quando o Messias se manifestar aqui no mundo, o Messias, não é o Cristo, não é o Messias, ele vai levar todas as pessoas da terra, todas as pessoas do mundo, a viverem os mandamentos de Deus. Todos. O Messias. E do lado islâmico é conhecido como o profeta. O profeta diz que, prometido pelo lado islâmico, que vai acabar com o conflito. E o lado judaico diz que o Messias ele vai cumprir a promessa de apaziguar todos os povos. E até hoje eles estão esperando esse Messias. É interessante que a mentalidade da adventista diz que esse Messias pode ser o Papa. O Papa. Eu sinceramente digo que os adventistas estão profundamente errados. Profundamente errados. Primeiramente, no mundo judaico tem uma terrível aversão ao catolicismo, ao cristão, principalmente ao catolicismo, devido a eles terem sofrido inúmeras mortes de centenas e milhares de pessoas ali na perseguição do medieval. Mas eles têm uma versão terrível. Então, quando eu vi um intelectual adventista falar isso, eu fiquei, meu Deus, como é que esse homem acredita nisso, meu Pai do céu? Que tanto o lado muçulmano como o lado judaico, eles não creem que o profeta, o lado muçulmano, virá do catolicismo. E nem o mundo judaico diz que o Messias virá do catolicismo, que é do cristianismo em si. Mas eu compreendo, porque eles têm que dançar conforme a música. Se eles tivessem a ousadia de Pedro, que ele falou no capítulo 1, diz assim, Paulo, até o Pedro disse, eu não dependi de nenhum deles para falar o que eu falo. Ou seja, Paulo disse, eu não dependi de Pedro, de Tiago, de João, não dependi deles. A revelação que eu tive foi do próprio Cristo. Aí se eles dependem de quem? De sistema para falar isso aí, essa asneira a nível nacional e internacional, meu Deus do céu. Acho que
o mundo muçulmano, se bem que os muçulmanos não vejam isso, mas o mundo judaico acha muita graça ali numa coisa dessa, mas muita graça. Jamais iremos se curvar um líder, jamais vamos se curvar um líder vindo do cristianismo, principalmente do catolicismo. Nunca. Não acredite nisso. Então, aqui, o apóstolo Paulo fala que o descendente de Abraão seria abençoado a todas as nações da terra. Quem é esse descendente de Cristo? Que guardou e cumpriu a lei. E disse logo, já não só vós que vive, mas Cristo que vive em mim. Logo não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, aquele que guardou a lei. Entendeu? E você é abençoado com a bênção de Abraão quando recebe a Cristo na sua vida. Que coisa fantástica, maravilhosa. Eu prometi que ia falar algumas coisas a respeito de escatologia. Eu estou conseguindo, pela graça de Deus, falar aos poucos aqui. Para vocês não serem enganados. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode apertar de forma que venha desfazer a promessa que Deus fez aqui. Abraão, essa lei que Deus deu a Moisés foi apenas uma lei momentânea naquele contexto, mas a lei não pode de forma nenhuma interferir, posso se colocar para todo mundo, interferir, parar, suspender ou cancelar a promessa que Deus fez a Abraão. Não pode de jeito de maneira nenhuma. A promessa que nós seremos abençoados. 18. Porque se a herança provém da lei, não decorre de promessa. Aí Paulo está dizendo, vocês estão dizendo que a promessa de ser abençoado vem da lei. Vocês estão errados. Não vem da lei, não. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu graficamente a Abraão, a qual, pois, razão de ser da lei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente que se fez promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quer dizer, havia uma promessa ali, mas ele não queria mais acreditar na promessa que Deus tinha dado a Abraão. A Isaac, a Jacó, e seus descendentes foram crescendo o número de indivíduos. Aí vocês sabem, para quem tem família grande, que nem todos estão na linha de servir a Deus, né? Nem todos estão na linha. Aí para Deus não deixar muita gente escapar, Ele permitiu que a lei surgisse. E aquela lei surgiu momentaneamente até vir o prometido para que desse a possibilidade de viver a bênção e não depender de lei momentânea, mas assim de Cristo. Jesus, mas eu li que guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é guardar as leis, bem, sim, guardar as palavras de Deus. Mas o que é que a Escritura diz? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso em grego é uma coisa linda aqui. Em grego é uma coisa maravilhosa. Logos, arquês eis logos, e logos é sarx. É uma coisa assim maravilhosa, porque o Logos, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E se você acredita nele, seremos profundamente abençoados. Porque ele se fez carne.
Então, quando Davi diz, guardei tua palavra no meu coração, eu guardei as leis de Deus no meu coração, mas olhando para Cristo, né? Para a promessa. Ele estava olhando já para a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Tá, que não foi pelo mediador, né? Porque é somente o mediador entre Deus e os homens que é Cristo, né? E aqui a lei dependeu dos anjos e do mediador que é Moisés. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, esse mediador é Cristo, o próprio Deus. 21. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. O que é que Paulo está dizendo aqui? A lei é contrária às promessas de Deus? Não, a lei não é contrária às promessas de Deus. A lei, ela ratifica as promessas de Deus. Ela confirma as promessas de Deus. Mas o problema é o indivíduo tentar querer viver as letras da lei e esquecer daquele que escreveu a lei. Esse é o problema. Esse é o problema. Exemplo prático aqui. Os deputados elaboram uma lei e tal. Elaboram uma lei e você respeitar o ser humano. Elaborou. Passou pelo Senado, passou pelo presidente, pronto. Foi aceito. Aí vai para a Suprema Corte. Pronto. Ali vai guardado. Aí o indivíduo vai e diz que não concorda com aquilo ali. Não concorda com aquilo ali de amar todos os homens, mas tem que odiar um. E odeia um deputado federal ou um senador que elaborou a lei. Vai adiantar alguma coisa? Se a lei diz que você deve honrar e respeitar todos os homens, não vai adiantar. A mesma coisa. A mesma coisa. A lei diz que você deve amar Deus acima de todas as coisas. Aí você pega, vai e coloca os homens em primeiro lugar. Não vai adiantar nada. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha aqui. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, a Escritura diz que se você guardar a lei, e você tentar ser justo diante de Deus guardando a lei, você vai acabar caindo em pecado. Você não vai conseguir. E se encerrou aí, acabou aí. Mas se você tiver a fé em Cristo Jesus, você recebe a promessa e você será abençoado. Não tem como escapar. Ou você é abençoado ou você é amaldiçoado. É abençoado crer em Jesus, que é o dado pela promessa para você ser abençoado, receber a bênção de Abraão, ou acredita somente em querer viver você mesmo a lei sem acreditar em Jesus. Quem é que vai se dar bem nessa situação? O jovem rico não se deu bem, né? Porque Jesus logo identificou que faltava alguma coisa nele. Ah, mas olha, o fulano, meu Deus, uma pessoa correta, uma irmã justa. Bem, mas Jesus sempre vai olhar e vai dizer: está te faltando alguma coisa. Está faltando você deixar alguma coisa. Sempre vai estar faltando.
Jeremias, nós sempre vamos no paradoxo, porque eu tenho o Espírito de Deus. Bem, tudo bem, nós temos o Espírito de Deus. Mas se você bate no peito e diz agora, eu estou santo, foi purificado, justificado, sem colocar Cristo no meio, no ser, vai estar lhe faltando não uma coisa, mas muita coisa. Veja, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e dela encerrados para que a fé que de futuro haveria de revelar-se. O que ele está dizendo aqui? A tutela, aí no grego está interessante aqui, versículo 22, olha aqui, interessante. 22, desculpa, 23. Até marquei aqui. Não é 23, né? Pedagogo, conhecido como pedagogo, que se forma em pedagogia, nada mais é aquele que orienta as crianças na educação. Orienta, tem a capacidade de orientar. É o pedagogo. O pedagogo ele tinha uma função somente de orientar os filhos, só orientar. Só orientar, mas quem dava o suporte eram os pais, a mãe, o pai, não, um parente mais antigo, mas quem dava a orientação era o pedagogo. Então, Paulo está dizendo que a lei era apenas uma orientação antiga na época, mas havia quem era superior ao pedagogo, que era quem? O pai ou a mãe. Quem é superior à lei? O próprio Deus. Jesus, né? 24. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Apenas para nos conduzir, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nos conduzir o quê? A Cristo. A lei, ela te dá um indicativo, ela tem Cristo, ela te conduz. Só que te justifica Cristo. Tá? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Mas tendo vindo aquele que é pela fé de Deus, já não estamos mais subordinados ao pedagogo, ao ai. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque vocês não são mais orientados pela lei. O suporte que dá a vida de vocês é porque vocês são filhos de Deus. Esse é o suporte maior. A lei é apenas um indicativo, apenas uma orientação. Ela não pode te ajudar. Ela não pode te erguer. Ela não pode te dar santidade, pureza, graça, perdão. Só quem pode fazer isso é Deus, Jesus. É só Ele que pode fazer isso. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por que Cristo ele colocou? Por que não colocou Jesus? Ele colocou Cristo porque está dizendo aqui que é o Messias, Jesus. Esse é prometido no Antigo Testamento para fazer que os homens cumpram a lei. E ele que disse, não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Vocês devem se revestir dele. E só ele nos capacita para viver de acordo com a lei. Desta forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E por último, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
foi a promessa que nos livrar da maldição e nos dá bênção. Quando nós acreditamos em Jesus, nós estamos acreditando na semente que Deus deu a Abraão. E essa semente que Deus deu a Abraão é a semente da promessa. E essa semente da promessa é você ter uma vida abençoada em Cristo Jesus. É por isso que é derramada as bênçãos de Abraão sobre todas as nações. Onde é pregado esse evangelho e a pessoa recebe o Senhor Jesus na sua vida, ela está vindo com amálgama de bênçãos sobre a sua vida espiritual, familiar e assim por diante. São coisas magníficas que Deus prometeu a Abraão, não somente aqui na terra, como também no mundo futuro, que se cumpre naquele que se entrega ao Senhor Jesus. Então, temos duas situações aqui, terminando, resumindo. É você acreditar no Senhor Jesus e ter essa bênção, ou dizer, não, eu quero viver de acordo com a lei, então viva o costume dos judeus. Viva o costume dos judaizantes, como vive a maioria dos nossos colegas adventistas, que acham que são justificados diante de Deus guardando essas picuinhas, que nada mais são do que picuinhas. Isso até um judeu ateu consegue viver. Até um ateu vive esses costumes que se acham justificados. Eu guardo a lei, agora eu estou santificado. Eu guardo o sábado, agora eu estou santo. Não. O texto sagrado diz que tu deve conferir os dias e no sétimo vou descansar. Eu vou conferir os dias e no sétimo descanso. Vou trabalhar 6 dias e no sétimo vou descansar. Meu amigo, não é nominativo, é quantitativo. Deus manda eu conferir os dias e no sétimo descansar. Pronto. Mas é isso. O capítulo 3 ele é muito interessante, muito esclarecedor. Tá? Então Paulo nos dá esta oportunidade, queridos, em nome do Senhor, a gente ter esse esclarecimento do que é lei moral, lei cerimonial, e acreditar mesmo em Deus, porque quem acredita em Deus e no seu descendente prometido, que é Jesus, já tem a promessa de Abraão na sua vida. Cuidado, tem muita gente querendo buscar isso, colocar umas pinceladas do costume da lei, até mesmo tirar Jesus. Só para concluir, que eu estava vendo, de vez em quando eu assisto uns rabinos, eu estava vendo um rabino dizendo que Jesus não existia, falando um monte de coisa a respeito de Jesus, tá? Jesus era apenas um mito, uma invenção. Aí peguei e olhei assim, meu Deus do céu, tanta ignorância desse homem. Não sabe o tiro que ele está dando no pé dele. Porque se ele diz que Jesus não existiu, e o cristianismo, onde está os judeus no mundo, é que protege eles, e como é que ele vai dizer uma asneira dessa? Dizer que Jesus não existiu? Aí eu não vi ele citando nenhum filósofo ou teólogo que viveu no tempo de Jesus, nenhum. Ele só dizia, Jesus não existiu, não tem prova disso, não tem arqueologia, não tem história, não tem nada. Aí eu peguei e até escrevi isso no Pai de Marcos. Pois é, meu querido, mas você não citou Flávio José, não citou o filho de Alexandria, não citou Sêneca, não citou deixa eu ver aqui mais, inúmeros filósofos e teólogos que viveram nesse período. Não me citar nada, só dizer que Jesus não existia, e muita gente concordando. Eu disse, a estupidez e a ignorância levando um monte de cegos junto com eles. Aí foi acompanhar um canal do ateu, aí o ateu bateu na cabeça e disse, meu Deus, até
Se Jesus existir, como é que fica o meu ateísmo? E o ateu escavando, dizendo ali que Jesus existe. Possibilidade de Jesus existir. Aí começou a citar os filósofos, eu conheço os filósofos do período de Jesus, dos apóstolos. Se esses homens estão dizendo que ele existe, como é que fica agora o ateísmo? O ateu se saiu muito melhor na investigação do que o judeu. Eu fiquei achando graça de mas rapaz. E o ateu abaixava a cabeça e ficava assim, e agora, se Jesus existiu, o que vai ser de nós? Falou assim mesmo. Infelizmente, às vezes eu tenho que gastar alguns minutos, algumas horas vendo isso, para eu passar o conhecimento de vocês. O que está acontecendo nesse mundo de estupidez e ignorância desse pessoal. Claro que eu não sou melhor do que eles. Eles têm conhecimento, com certeza, mas em relação a algumas coisas, deixa eu desejar. Entendeu? Então, queridos, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Desligar o celular. Descarregou? Desligar o celular. Descarregou? Deixa para uma próxima. Descarregou. É que eu esqueci de carregar. Ô, glória! Descarregou.